Para Ezequiel uma videira, e Deus, ele disse: filho do homem, olha para essa videira. Assim é o povo de Israel será pois destruído, será pois queimado. Nós sabemos que Deus não divide sua glória, nós sabemos que Deus não dá o seu louvor a ídolo, Deus não divide o seu louvor com ídolo, Deus não dá o seu louvor a imagem de escultura, Deus não divide sua glória com homens, Deus não divide sua glória com líderes religiosos, pastores e padres, com sacerdotes. Deus não divide a sua glória. E por isso Deus, ele castigou Israel, como castigou os povos antigos, por causa da sua idolatria, porque deixaram o Senhor Deus, deixaram seus estatutos, assim como nos dias de hoje, para honrar o dinheiro, para adorar Mamon, para honrar mais a criatura do que o próprio Criador. Aleluia! O amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Muitas pessoas estão indo para o inferno porque estão adorando Mamon, porque estão adorando o dinheiro. Adora a Deus e não o dinheiro. Por trás do dinheiro existe um demônio chamado Mamon. E Jesus vai dizer: ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Mamon, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem as riquezas. A quem você serve? O homem não foi feito para poder adorar a criatura, para adorar este mundo, para amar os prazeres dessa vida. O homem foi feito com um propósito: adorar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus em seus caminhos. O homem foi feito para isso, para poder honrar a Deus, glorificar a Deus em seus caminhos. Por isso a Bíblia fala: vocês foram comprados por um alto e bom preço. Pois glorifica a Deus no seu corpo. Você tem glorificado a Deus no seu corpo. Quando você se embriaga, você não está glorificando Deus no seu corpo. Quando você está consumindo tabaco, cigarro, você não está glorificando a Deus no seu corpo. Você está destruindo o templo de Deus. Quando você está praticando o pecado, você está destruindo o templo de Deus, que é o corpo. O corpo não é para prostituição, o corpo não é para adultério. O homem não foi feito para o homem, a mulher não foi feita para a mulher, o homem não foi feito para viver nessas paixões infames e imorais. Mas a Bíblia diz: glorifiquem a Deus no vosso corpo. Deus colocou no jardim do Éden o homem e a mulher. Não disse a Adão que ele poderia escolher qualquer outra coisa, mas a Bíblia vai dizer que Deus colocou para o homem limites, e passando disso é procedência maligna. Essa geração, porém, deixou os limites de Deus e se afastou da vontade de Deus, pois deixaram de honrar o Criador, e honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Cidade de Goiânia deixa a idolatria. Até quando vão continuar recorrendo à igreja evangélica para poder buscar prosperidade, para mudar de vida? Jesus muda de vida das trevas para a luz, isso é fato. Jesus muda o homem de vida de fato, das trevas para a luz, transformando o homem em uma nova criatura, isso é fato. Portanto, a Bíblia vai dizer que aqueles que querem ser ricos vão cair em laços nocivos, que vão submergir, vão levar a sua alma à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus não tem necessidade do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não pede o seu dinheiro para poder abrir a porta do céu. Cuidado com o falso evangelho. Muitos deixaram o verdadeiro evangelho de Cristo, muitos estão trocando o evangelho de Cristo por um outro evangelho, tão depressa, tão rápido. Muitas pessoas de forma tão eficaz têm deixado a palavra de Deus. Mas assim Jesus, ele diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a não praticam são como pessoas, são como casas firmadas sobre a areia, não tem alicerce. O vento veio, assoprou e derrubou. Por que nós vivemos uma geração tão conturbada? Depressão, angústia, insônia, é tanta coisa. Aí surgem os mercenários com a porção secreta, a porção do milagre. Mas não é de graça. Vem para cá,
nós temos a cura. E assim Jesus ele vai dizer: de graça recebeste, de graça foi dado. Só que não é de graça que estão anunciando o Evangelho, não é de graça que estão proporcionando curas, porque quando é de Jesus Cristo é de graça. Quando não é de Jesus Cristo, tem valores, as pessoas pagam para ser enganado. Jesus ele disse: de graça recebeste, de graça foi dado. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, cura os leprosos, de graça. Porém, hoje, infelizmente, se tornaram casa de câmbio, se tornaram empresas, onde as pessoas têm que pagar para receber uma cura. Ah, não, irmão, não é ninguém está pagando pela benção, não. Fique tranquilo, você está dando uma oferta para Deus, é simbólica, Deus nem precisa. Engraçado que Deus não precisa, Deus não tem necessidade de dinheiro, mas tudo que fazem é em prol do dinheiro, como se Deus de fato recebesse o seu dinheiro. Eles estão pedindo em nome de Deus. O Paulo ele escreve, ou melhor, o segundo livro de Pedro, ele vai dizer no capítulo de número 2, com palavras fingidas e enganosas farão de vós negócio, pelo que a sua sentença não será tardia. Cuidado, cidade de Goiânia, leia a palavra de Deus, examine a Escritura. Muitos têm se tornado negócio, muitos têm se tornado fonte de lucro. Religião é só para isso, é só para negócio, é só para lucro. Mas Jesus Cristo ele veio para salvar, Jesus Cristo ele veio para libertar, Jesus ele veio para buscar salvar o que se havia perdido. A vontade de Deus, o interesse de Deus é esse, é salvar o perdido. O interesse de Deus não é curar o perdido e fazer dele escravo, como fazem os mercenários. Você foi curado aqui, então aqui agora que você tem que dar o seu dízimo, a sua oferta. Se você foi curado aqui, agora você se tornou uma propriedade particular de homens. Mas Paulo fala assim: porventura vocês têm se feito servos dos homens. Cristo diz: não se façam servo dos homens, porque vocês foram comprados por alto preço. Mas antes apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável para Deus, o qual é vosso culto racional. Culto não é o que se faz em quatro paredes em dia de domingo, com a Bíblia debaixo do braço. O pastor sobe no púlpito e diz que está no altar de Deus. O altar de Deus nunca foi feito para ser pisado pelos homens. O altar era lugar de sacrifício, mas o sacrifício foi oferecido agora não no altar físico pelo homem, mas o sacrifício agora foi oferecido numa cruz. O altar era o próprio coração de Cristo, que estava sendo oferecido para Deus, que estava sendo apresentado como sacrifício para Deus, consumador para salvação e para perdão dos pecados. Apresente os vossos corações para Deus. O teu altar é o coração. E como que você pode apresentar para Deus algo que Ele não tem necessidade, algo que Ele não necessita e nem tampouco Deus pede? Mas antes a Bíblia vai dizer: se vocês quiserem fazer a Deus, faça aos pequeninos. De verdade eu vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, disse Jesus Cristo. De verdade eu vos digo, que quando não fizeste a um dos meus pequeninos, não fizeste, pois a mim, disse Jesus Cristo. As pessoas têm o prazer de sustentar a luxúria de mercenários, de homens que são ricos. As pessoas têm o prazer de sustentar a mordomia de pastores que se tornam milionários em nome de Jesus, em nome do Evangelho, mas não têm o prazer em estender as mãos para o necessitado. Conseguem tapar os olhos para não enxergar a aflição e a necessidade do órfão, da viúva, do necessitado. Tapa os ouvidos para não ouvir o clamor dos necessitados. Isso não é evangelho, irmão. Evangelho é misericórdia. Jesus ele diz que ele quer a misericórdia e não sacrifício. Esmurram o peito, fazem jejuns, fazem campanhas, dão tudo que tem como forma de sacrifício para Deus, mas para Deus não é. Porque se fosse para Deus, você apresentaria o seu coração quebrantado, contrito, você deixaria o pecado e se arrependeria da embriaguez. Se fosse para Deus,
você negaria a si mesmo. O sacrifício que Jesus está falando é: você quer me seguir? Então negue a si mesmo, tome a sua própria cruz e venha após mim. Você está disposto a negar a si mesmo? Você está disposto a seguir Jesus? Você tem que estar disposto a negar a si mesmo. Se você está disposto a seguir Jesus Cristo, então negue a imoralidade. Diga não à homossexualidade. Deus não fez o homem para o homem, nem a mulher para a mulher. Mas a Bíblia vai dizer: no princípio Deus os fez macho, Deus os fez fêmea. Assim Deus os fez e disse: deixa o homem seu pai, deixa o homem sua mãe, una sua mulher, e agora não serão dois, serão um. O que Deus uniu, o homem não separe. Está cheio de homem que está separando uma mulher para se unir com outra mulher. Está cheio de pastor que está saindo do armário para poder se unir com outro homem. Deus simplesmente ele não uniu o homem com o homem, mas ele disse: aquilo que no princípio Deus fez foi bom. O que Deus fez que era bom? Deus olhou para Adão no jardim do Éden. Adão estava só, e Deus disse que era bom para que o homem tivesse uma mulher e não ficasse só. Só que essa geração quer saber da vontade de Deus. Essa geração quer viver na luxúria. Essa geração quer viver na depravação. Essa geração quer viver como Sodoma e Gomorra. Muitos têm deixado a verdade e têm se afastado de Deus para seguir o seu próprio coração. É tanto adultério, é tanta imoralidade, há tanta depravação, tanto sodomismo, é tanta bebedice. Este mundo só quer saber de cachaça, só quer saber de futebol, só quer saber de viver no pecado, mas diz que Deus é bom, e diz que Deus vai colocar no bom lugar. Eu te pergunto, você está buscando fazer a vontade de Deus? Você está buscando fazer a vontade de quem? De quem você tem buscado fazer a vontade, você se torna servo. Deus vai pôr no bom lugar quem está fazendo a vontade de Satanás? Ou Deus vai colocar no bom lugar quem está fazendo a vontade dele? Deus vai colocar no bom lugar quem está praticando a imoralidade? Ou Deus vai salvar aquele que está praticando a santidade? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá, pois, a Deus. Ninguém, pois, verá a Deus sem santificação. Ah, mas essa palavra ela é muito antiga. Como você falar de santidade numa geração como essa? É a mesma coisa de falar em santidade dentro de Sodoma e Gomorra. E era isso que Deus estava querendo dentro de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era geração, era cidade depravada, eram cidades entregue à luxúria, entregue à homossexualidade, entregue à prostituição, entregue à imoralidade. Estava aquela cidade. Como nos dias de hoje, a diferença é que multiplicou a iniquidade. Jesus falou que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Percebe que cada dia mais esse mundo está frio? Eu não falo a temperatura climática que nós estamos, eu falo o coração, a alma das pessoas, quando se fala de Deus e quando se refere à pessoa de Cristo. As pessoas estão vazias de Deus, as pessoas estão endurecidas o coração para Deus, estão cada dia mais frias, não temem mais diante do Senhor dos Exércitos, não temem antes de adulterar a palavra, antes de usar a mensagem de Deus de forma torcida para viver no erro. Esses são como seres irracionais, entregues ao erro, feitos para serem mortos, diz a palavra do Senhor. Talvez você vive como um ser irracional, entregue ao seu erro, fazendo tudo o contrário que Deus ele espera que seja feito, fazendo tudo aquilo que Deus abomina, e como ser irracional, entregue ao próprio erro, entregue à perdição. Assim pois muitos estão vivendo, pois têm mudado a verdade de Deus em mentira, e têm honrado a criatura mais do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Aleluias. Nós estamos aqui nessa manhã em nome de Jesus Cristo, pregando a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor, de graça recebeste e de graça foi dado. O que Jesus deu de graça? Salvação. A mensagem também era de graça. Jesus viajava de uma cidade para outra,
A mensagem era de graça. Jesus não fazia nenhum tipo de requerimento, como fazem os pregadores da era moderna. Tem que ter um carro tal, tem que ter um lugar tal, tem que ter conforto. E eu te pergunto, onde está o conforto de Jesus Cristo? Jesus, ele diz: os pássaros têm os seus covis, têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus entra na cidade de Jerusalém montado no lombo de uma jumenta emprestada. Os discípulos, eles pegaram a jumenta emprestada para Jesus entrar em Jerusalém. Os pregadores de hoje, eles entram de avião nas cidades, eles vão para baixo e para cima em carros importados e caros. O seu salário é uma grande vergonha, pois estão pregando uma mentira, pregando um outro evangelho diferente desse evangelho. Estão prometendo coisas que Jesus Cristo não prometeu. Estão pregando um evangelho de facilidades, evangelho de promessa. Vem para cá receber sua vitória, vem para cá receber prosperidade. Dá 100, Deus te dá 200, dê 50 e Deus vai te dar o dobro, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Estão torcendo a verdade e mentira, mas Jesus Cristo, ele vai dizer, Jesus, ele disse que felizes são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Se o povo guardasse a palavra de Deus no coração, eles estavam dizendo: eu tomo posse, mediante um outro evangelho que estão pregando, que estão ouvindo, estariam tomando posse de heresias, não estariam tomando posse de uma mensagem de autoajuda, de uma mensagem que promete o mundo menos o céu. Eles prometem o mundo. Jesus falou: este mundo jaz no maligno. Olha a diferença do evangelho de Cristo, evangelho dos homens, evangelho de Cristo. Ele diz: o mundo jaz no maligno. O evangelho dos homens promete o mundo, mas o evangelho de Cristo promete o céu. O evangelho dos homens promete que você vai ter isso e aquilo, prosperidade, conforto, sucesso financeiro. É tudo que as pessoas querem ouvir, é tudo que as pessoas estão buscando ouvir. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele promete salvação, não promete facilidades. Diz que nós vamos padecer, diz que nós vamos ser afrontados, e diz que neste mundo teremos aflições, porém mantém de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus venceu o mundo, já é o suficiente. Só basta apoiar nele a sua confiança e permanecer até o fim. Quando Jesus ele vence o mundo. O que é o mundo? Política crucificando Jesus, religião crucificando Jesus. Ou seja, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o sistema. Isso é vencer o mundo, é vencer o sistema. O diabo governa as nações por meio de um sistema chamado direita e esquerda, chamado religião, o mesmo que crucificou Jesus, e as pessoas até hoje cegas, sendo guiadas por outros cegos. Ah, mas eu sou de direita. Jesus era de direita, mas Jesus estava à direita do Pai, não à direita dos homens. Jesus não estava à direita de uma corrupção. Jesus estava à direita do Pai, e Ele está à destra do Pai para julgar esta nação. Não coloca o nome de Cristo onde Ele não está. Não coloca o nome de Cristo nessa sujeira política. Esse sistema é de Satanás, e Jesus venceu esse sistema de Satanás, quando esse sistema levou ele à cruz, e ele disse: tragada foi a morte, a tua vitória. Onde está o inferno, teu aguilhão? Herodes não queria ter culpa na morte de Jesus e entregou para o povo. É assim quando as pessoas elas são ignorantes, elas acham que o pastor e Deus, eu não tenho nada a ver não, entregou na mão de Deus. Só que Deus cobrou de Herodes. Herodes lavou as mãos, porque ele não queria ter culpa no sangue de Jesus. É assim, as pessoas elas querem ter então cumplicidade no que está errado, querem ser neutras naquilo que está errado e não querem levar a culpa. Herodes fez a mesma coisa, lavou a mão. Eu não tenho culpa do sangue dele, mas o que vocês querem que nós façamos com o Filho de Deus? Crucificam, disseram, e assim foi feita a vontade do povo. A voz do povo na voz de Deus. A voz do povo é a voz de Satanás, de uma forma furiosa, levando ao vitupério, ao escárnio, à cruz, o Filho de Deus. E esses, como seres irracionais,
levados à perdição. E agora eu digo com lágrima nos olhos dos que muitos agora se fazem inimigos da cruz de Cristo, os quais só pensam nos prazeres dessa vida, cujo qual Deus deles é o seu próprio ventre. Muitas pessoas são inimigas da cruz de Cristo, andam com um terço para baixo, para cima, um crucifixo, mas são inimigos da mensagem de Cristo, é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que te salva, não é o símbolo da cruz. A mensagem da cruz é loucura para salvar, é loucura para aqueles que se perdem, mas porém é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, não para aquele que crê de lábios, mas para aquele que crê de todo o coração. A Bíblia fala no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, sobre a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, Jesus está falando assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Quem que é o lavrador? É o Pai. Jesus é quem? É a videira verdadeira, não a videira falsificada pelos homens, porque se tem uma coisa que os homens gostam, é de falsificar a verdade, é de falsificar as coisas que são de Deus. Se tem uma coisa que Satanás gosta, é de falsificar as coisas de Deus, uma mentira com cara de verdade, uma injustiça com cara de justiça, uma falsa piedade com aparência de piedade, uma falsa santidade, uma vida de hipocrisia disfarçada de santidade. O diabo gosta de falsificar as coisas que glorificam a Deus, trazendo uma aparência enganosa, mas Jesus está falando: eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira não é a que está no Bueno, a videira verdadeira não tem CNPJ, a videira verdadeira se trata da pessoa de Jesus Cristo. E o que Jesus ele quer dizer com isso então? Ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Quem está em mim dá muitos frutos, porque o galho de si mesmo não pode dar fruto se ele não estiver ligado a alguma árvore. E significa que se nós estamos em Jesus Cristo, nós temos que dar fruto. Se nós não temos fruto, nós não estamos em Jesus Cristo. Apenas confessam com o lábio, mas porém estão distantes de Deus. Se não tem fruto, não está em Jesus. O fruto é bondade, fé, mansidão, temperança, benignidade, paz, domínio próprio, amor, alegria. Fruto do Espírito de Deus, não é milagre, não é sinais, prodígios. Sinais e prodígios acompanham aqueles que creem, mas o fruto do Espírito só acompanha quem tem Jesus Cristo e quem tem a permanência nele. Eu te pergunto, a grande questão é: os frutos do Espírito são esses. Gálatas capítulo 5, vai dizendo os versículos adiante: fruto do Espírito é a temperança. Cadê a temperança daqueles que falam que creem em Deus? São pessoas estouradas, são pessoas de um ânimo aflorado. Cadê o domínio próprio? Muitas pessoas elas agem na força do próprio braço, na ira. Eu te pergunto, aonde que está o fruto do Espírito de Deus? São homens contenciosos, homens avarentos, homens egoístas, homens mais amantes dos deleites, dos prazeres dessa vida do que amigos de Deus. São tempos trabalhosos. Onde você já imaginou os apóstolos de Cristo pregando e as pessoas passando e virando as costas? As pessoas ouvem a palavra de Deus desde a sua meninice e elas não praticam. Eu te pergunto, essa geração, ela já se distanciou de Deus. Na verdade, essa geração já se esfriou há muito tempo. Pedro era um homem douto, não tinha doutorado, não tinha diploma na parede, não tinha anel no dedo que comprova o seu doutorado. Pedro era um homem douto, mas 3.000 pessoas se arrependeram. Quer alguma coisa com Deus hoje? Quer nada. Elas querem mudar de vida, elas querem vencer na vida. Elas não querem vencer o mundo, elas querem vencer no mundo. A maioria quer vencer no mundo, mas não o mundo, ou seja, não o sistema. Elas querem usar o sistema para poder prosperar, para vencer neste mundo. Jesus não venceu neste mundo, ele venceu o mundo. Jesus não venceu em favor do mundo, mas ele disse: o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, daria ordem aos meus servos e eles lutariam por mim.
Sim, Jesus não lutou por este mundo. Ele falou: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me entregou, porque nenhum deles se perderam. Todos que são de Deus não vão se perder. A carne, ela milita para fazer o homem se perder, mas quem é de Deus, Jesus, ele diz: eu estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. As marcas de Cristo é a aflição. As marcas, Paulo fala: eu carrego comigo as marcas de Cristo. A marca de Cristo não é o crucifixo pendurado no pulso ou no pescoço. A marca de Cristo é você odiado, é você ser maltratado. Jesus falou: basta o servo ser como o Senhor. Como que foi o Senhor? Só olha para Jesus. Quem que estava a favor de Jesus Cristo naquela época? Nem os fariseus. Os discípulos viraram as costas. Só Pedro, na última hora, tentou fazer alguma coisa, mas na força do próprio braço, sacou a espada. Jesus, ele diz: todos aqueles que querem viver piamente, o Paulo escreve: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão, sofrerão as aflições. A marca de Cristo, meu irmão, não é o título, não é carteirinha, carteirada não serve para nada, não é a camisa com a foto que você fala que é Jesus Cristo. As marcas de Cristo são aquilo que a Bíblia fala. Vocês serão humilhados, alguns de vocês serão presos, alguns de vocês serão açoitados, Isso é as marcas de Cristo. E Paulo carregou consigo as marcas de Cristo. Paulo era um grande apóstolo, mas não era grande porque o seu nome era conhecido em todos os lugares e porque ele tinha riqueza. Hoje os grandes apóstolos são grandes pela sua fortuna que eles acumulam. Hoje os grandes homens de Deus, eles são grandes por causa da fortuna que o banco soma inestimavelmente. Mas os grandes apóstolos de Jesus Cristo, eles eram grandes porque eles eram sustentados pela fé. A fé fazia eles suportar as aflições, a fé fazia eles suportar a falta, a fé fazia eles suportar a escassez, fazia eles suportar todas as coisas. Paulo falou: eu posso todas as coisas, aprendi a me contentar com o que tenho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem que fortalece a sua vida? Quem me fortalece é Deus. Quem me dá força é Cristo. O mesmo que fortaleceu Paulo para suportar as aflições, os açoites, para suportar os falsos irmãos, para suportar os fariseus, para suportar a ira. Aquela ira que despejava por causa do amor, a perdição e o ódio contra a verdade. Então nós podemos ter, como não ter, quando estamos em Jesus. A diferença do Evangelho de Cristo para um evangelho, o evangelho falso que os homens pregam é essa. O Evangelho de Jesus diz: eu posso me contentar com o que tenho, porque eu aprendi a me contentar com o que tenho. O Evangelho dos homens: não aceite essa miséria. Deus é rico, você tem que ser rico. Coloca Deus na parede, porque Deus tem que te prosperar, você serve Ele. Esse é o Evangelho dos homens. Esse não salva ninguém, esse não conduz ninguém à salvação, mas esse, na verdade, ele insulta a Deus. Isso é um insulto a Deus. Isso é uma forma de você insultar o teu Criador, de tentar obrigar o teu Criador a te servir. De forma alguma. A Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus, nós devemos que prostrarmos diante daquele que nos chamou, diante daquele que não poupou nem sequer o seu Filho. O Jesus da Escritura, o Jesus da Palavra, não é o mesmo Jesus que dessa era moderna e que está sendo pregado na maioria das pregações. O tema da mensagem tem que ser a cruz. O tema da mensagem é: renuncie a si mesmo. Tome a cada dia sua própria cruz e renuncie a si mesmo. Esse é o tema da mensagem. O tema da mensagem hoje é as 7 chaves para você ter vitória. As 5 chaves, 7 chaves para você ter prosperidade. Isso não é Evangelho de Cristo, irmão. O Evangelho de Cristo não é uma receita de bolo. O Evangelho de Cristo não existe uma receita de bolo, mas o Evangelho de Cristo é: negue a si mesmo, deixe as suas vontades de adultério, deixe suas vontades de bebedice, deixe o seu coração não pode te conduzir, pois ele te conduz à perdição e à condenação. A mensagem da cruz é deixar a si mesmo, é morrer para si e nascer de novo.
morra para os desejos da carne, nasça de novo. Se em verdade eu vos digo, que se não nascer de novo, não podem entrar no reino de Deus, disse Jesus Cristo. Senhor, como que pode um homem velho nascer de novo mesmo sendo velho? Ele pode voltar ao ventre da sua mãe. Nicodemos, o homem estudado, letrado, e não compreende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito parecem loucura para aqueles que são naturais, mas o homem espiritual ele não é compreendido por ninguém, mas compreende muito bem as coisas de Deus. O homem não compreende as coisas de Deus, só sabe de futebol, só sabe sobre como ganhar, lucrar, só sabe como alcançar isso e aquilo, mas poucos sabem sobre a palavra de Deus. É uma geração que diz que ama a Deus, mas é uma geração que ama mais os ídolos do que a Deus. É uma geração que diz que Deus é o seu Senhor, mas serve ídolos e não a Deus. Corre atrás de dinheiro como se ele fosse o seu Deus. O rico não precisa de Deus, porque quando ele estiver enfermo, o seu plano de saúde, ele vai providenciar urgentemente o melhor lugar para você se curar. Mas o homem, o pobre, segundo diz a palavra de Deus, quando ele tiver aflição, ele vai buscar Deus. Quando ele tiver falta, ele vai buscar Deus. Quando ele tiver necessidade, ele vai buscar Deus. Quando ele tiver enfermo, ele vai buscar Deus. O pai, ele espera que o filho seja dependente dele. Já imaginou você pegar uma criança pequena e ela simplesmente sair como se ela tivesse domínio de sua própria vida e tentar fazer as coisas sozinho, como se agora fosse responsável por si mesmo? Deus, de fato, é o Pai, e a Bíblia diz que o Pai enviou Jesus Cristo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando você crê em Jesus, você se afasta do pecado. Não adianta ter religião e continuar vivendo no pecado. Não adianta dar 10% e continuar vivendo em adultério. Você pensa que você pode comprar o perdão de Deus. Deus, eu faço boas obras, olha o tanto de coisas boas, quantas pessoas eu ajudei, quantas ofertas. Nada disso pode anular o teu pecado. Nada disso pode fazer com que Deus perdoe o teu pecado. Por isso Jesus fala, vai, não peque mais. Se boas obras anulassem o pecado, Jesus não poderia ter morrido na cruz. Deus não deixaria isso acontecer, porque é necessário um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Mas as pessoas acham que é necessário uma caridade para tirar o seu pecado, para poder Deus olhar para ele e falar, esse é uma boa pessoa, essa é uma pessoa caridosa. Como que Deus, ele olha para essa geração, uma geração tão dependente de si mesmo, uma geração tão dependente dos recursos financeiros, uma geração que deposita a sua confiança em Mamon. Não é a geração que adora a Deus, uma geração que adora ídolos, que adora políticos, uma geração que dá a sua vida por direita, por esquerda. Não é a geração que adora a Deus, é uma geração que honra a Deus com a boca, mas nega em suas obras. Por isso que Jesus falou, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo o preceito que são dos homens. Muitos continuam seguindo os preceitos dos homens, mas deixando os preceitos de Deus, que é a palavra. Você serve de Cristo ou você serve dos homens? Você faz a vontade de Deus ou você busca fazer a vontade de uma religião? Mas Jesus deixou as religiões. Qual o nome dela? O nome das religiões que Jesus deixou. Onde está o nome da religião de Jesus? Cadê? Onde se encontra o nome da religião de Cristo? Eu também quero seguir essa religião. Tiago 1:27, a verdadeira religião pura e imaculada diante do Pai é esta: visitar o órfão, a viúva em suas tribulações, fugir da corrupção deste mundo. A corrupção deste mundo, ela está dentro das religiões. Não saíram e nem tiraram a corrupção. Colocaram pastores e políticos, colocaram eles como deputados. Jesus, ele escolheu pastor para apacentar o rebanho ou para ser vereador? Jesus escolheu pastor para apacentar o rebanho de Cristo ou para serem deputados? Não tem como misturar os dois, né? Trevas e luz não tem como misturar. É difícil. Você coloca uma luz num ambiente que está escuro, ele vai ficar claro. Mas por que cegaram? Por que estão em trevas? A luz se apagou. A lamparina está vazia, a lamparina não está cheia mais. Quando ela
vai se esvaziando, a luz vai se apagando. E esse é o grande problema. Muitos estão dizendo que estão na luz, mas talvez já estão em trevas e não perceberam. Lá no livro de Coríntios 4, versículo 4 também vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Estão tão cegos que não estão percebendo. O diabo cegou o seu entendimento. Estão tão cegos que não estão percebendo. Estão adorando a criatura em lugar do Criador. Estão honrando a criatura em lugar do próprio Deus. Estão tão cegos que não estão percebendo. Estão indo para o inferno e achando que obra vai salvar. Estão indo para o inferno e achando que frequentar culto e missa vai livrar do inferno. Estão tão cegos praticando seus pecados, tentando preencher o vazio, tentando se satisfazer, buscando satisfação no dinheiro, buscando satisfação em relacionamento, buscando satisfação em adultério. E Jesus Cristo vai vir, você nem vai perceber. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno. Para o fogo eterno, todos que praticam iniquidade. Você acha que Deus preparou um céu para aqueles que praticam iniquidade? A Bíblia fala que Deus é santo. Sede santos como também é o vosso Pai. O Pai é santo. Mas um profano, ele acha que Deus vai colocar ele num lugar de santidade, no céu. O profano acha que Deus salva ele pela obra. Alguém disse: você tem convicção de sua salvação? A pessoa disse: é claro, eu criei 9 filhos, como que Deus vai me lançar no inferno? Então a salvação é por obras. Paulo fala: ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ah, mas você tem convicção que vai ser salvo? É claro, não faço mal para ninguém. Então Jesus morreu por você em vão. Deus permitiu Jesus ser crucificado em vão, porque a Bíblia está dizendo: não é por obras, é pela graça de Jesus. É o que Jesus fez na cruz, não é a tua caridade, é o sacrifício de Jesus, não é as suas boas ações. Aqueles que estão em Jesus, eles se portam e caminham em santidade, piedade, ou seja, uma boa conduta. Não para ganhar o céu, mas isso reflete aquele que você tem servido e de fato mostra o caminho que você está indo para o céu. Portanto, se hoje ouve a palavra de Deus, se arrependam. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério. Deixe, pois, toda a imoralidade, deixe todo o sodomismo, todos os embaraços dessa vida, deixe toda a depravação, toda a bebedice, todo o orgulho, toda a prática sodomita, e torne-se para Deus. Assim, portanto, se não arrependerdes, perecerão. Não pereça. Você pode até se agarrar com o terço e achar que Maria vai passar na frente. Ela não vai passar na frente. Quem está à frente é Jesus. Ele é o general de guerra, Ele que marcha adiante de nós, Ele que pisou a cabeça da serpente, Ele que esmagou a cabeça da serpente, é o próprio Cristo, é Ele, por meio dEle e por Ele são todas as coisas. Deixe de idolatria, deixe de adorar a criatura, deixe de dar louvor a Maria. É Jesus e não Maria, é o Senhor e não a Senhora, é o Rei dos Reis e não a Rainha do céu, é o Senhor dos Senhores. Adora a Deus, porque Ele é o único digno de toda a glória. Aleluia. Arrependam-se da idolatria, moradores. Cidade de Goiânia, arrependam-se. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério. Você, segundo a palavra de Deus, nós, segundo a palavra de Deus, nós somos como árvores. João fala no capítulo 3 de Mateus: em verdade eu vos digo, que se vós não produzirdes bons frutos, pois serão cortados pela raiz. O machado já está posto à raiz das árvores, e a árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada pela raiz. João diz que o machado já está à raiz da árvore, o machado já está na raiz. Você é a árvore, a morte já está batendo a porta. A Bíblia diz que alguém vai pedir a tua alma, lá no livro de Mateus: essa noite pedirão a tua alma, e a quem será que está preparado e para quem será? Jesus não diz que quem é essa pessoa, mas sua alma está sendo pedida.
Quem que tem interesse na tua alma? O homem não tem interesse em tua alma. Quem tem interesse em tua alma é o diabo. Deus quer salvar a tua alma e o diabo quer levar a sua alma à perdição. Por isso Jesus ele falou: para quem você tem preparado e para onde será? Eu estou preocupado porque eu tenho muitos bens, eu não sei o que fazer. Será que eu coloco no Itaú? Será que eu coloco numa conta digital para acumular mais? Será que eu coloco numa conta internacional que talvez multiplique esse dinheiro? Louco, pois essa noite pedirão a tua alma. E para quem será que está preparado? E para quem será? Está preocupado com essas coisas? Tudo isso passa. Passarás os céus, passarás, pois, a terra, mas as palavras de Deus jamais hão de passar. Nu vieste, nu voltará. Nada trouxestes para essa vida, e manifesto é que nada levará dessa vida. Você não vai levar um tostão. E quanta ganância, avareza em trabalhar por ajuntar, em trabalhar para alcançar, em trabalhar para multiplicar. Mas Jesus Cristo falou: trabalhai pelo pão que permanece e não pelo pão que perece. Muitos trabalham e trabalham, ganham só dinheiro, mas não tem salvação. O que adianta o homem granjear o mundo inteiro se ele perdeu o resgate de sua alma? Dinheiro é só um acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A igreja de Laodiceia só tinha riqueza na terra, não tinha riqueza com Deus. Tem ouro, tem prata. Não sabes tu que és um cego, pobre, desgraçado, miserável e nu? Como assim? Tem ouro, tem prata, tem riqueza, mas não tem a graça de Deus, não tem a salvação. Não, pois antes seus pecados estão abertos, como se estivessem nus e visíveis e patentes. A sua vergonha está exposta, o seu adultério, a sua imoralidade, a sua infâmia, a sua depravação, a sua sensualidade. Arrependa-se, torne-se para Deus. Arrependa-se, torne-se para o Senhor. O segredo não é fazer uma campanha, o segredo não é fazer um sacrifício, o segredo não é pagar promessa e caminhar para a Trindade a pé. Senhor, qual que é o lugar certo de adorar a Deus? Olha, mulher, agora chega a hora, você nem percebeu, porque agora é a hora, o lugar é em que todos adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Senhor, qual que é o lugar? Não é nem mais no templo, não é nem mais no monte, ou seja, não é mais em Jerusalém, não é em Trindade, não é em São Paulo, não é aqui, mas o lugar certo de adorar a Deus é no teu espírito, é em verdade, é através da palavra, dentro do teu espírito, no teu ser, aqui e agora, em todos os lugares, no carro, na casa, em todos os lugares. Mas tem pessoa que só adora a Deus se o pastor falar, dá glória a Deus. Tem pessoas que só adoram a Deus se o padre falar, diga aleluia. Tem pessoas que só abrem a Bíblia se alguém falar, vamos abrir a Bíblia aqui agora hoje e vamos ler esse versículo. É uma geração que está robotizada. É uma geração que não serve a Deus, serve homens. É uma geração que não tem mais interesse pela palavra. É uma geração que só se interessa pelas bênçãos que são prometidas, são oferecidas e são atraídos para um laço de perdição. Nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Quando nós temos vínculo com Jesus, ou seja, estamos na videira, estamos em Cristo, nós temos discernimento para dizer: o Senhor te repreenda, Satanás. Quando nós ouvimos uma mensagem, nós sabemos se é de Deus, se não é de Deus. Nós temos poder para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões. Nós não precisamos levar a pessoa para o HGG, não precisamos levar a pessoa para o UPA. Jesus, ele disse: eu dou poder a vocês. Os crentes hoje, eles, não, Deus colocou o médico também. Mas Jesus, porém, ele vai dizer o que vocês fizeram com os talentos, o que fizeram com os dons. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. De graça foi dado, de graça foi dado, e de graça foi recebido. Se de graça foi dado, de graça também nós compartilhamos e entregamos. O dom de Deus não pode ser usado para benefício, lucros financeiros. Profetas usam o dom de Deus para lucros financeiros, como Balaão estão se vendendo.
profetas usando o dom de visões para revelar, profetizar, vendo visões dos seus corações, em busca de dinheiro, em busca de conforto, em busca de luxúria, de ostentação, de prosperidade. São verdadeiros Balaão da fé. Eu tenho contra ti, que toleras Balaão, que toleras Jezabel, mulher que se diz ser profetiza. A tolerância não vem de Deus, a tolerância ela vem por parte das trevas, a tolerância ela vem por parte de Satanás, vem por parte do espírito do erro, a tolerância. A intolerância contra as trevas, contra o que é mal, ela tem que estar dentro daqueles que estão na luz, daqueles que estão em Cristo Jesus, porque a luz ela manifesta dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sabe o que acontece com a videira? Ela tem que produzir fruto, e só tem uma forma de produzir fruto: estando arraigado em Jesus Cristo. É a única forma de produzir fruto. Sabe o que Jesus vai falar? Está escrito assim, João capítulo de número 15: os ramos que não dão fruto, os galhos que não dão frutos, galhos secos são cortados para serem queimados. Todos aqueles que não dão frutos, eles serão queimados. Dizem que não existe inferno, existe que Deus não vai lançar ninguém no inferno. Dizem que o inferno é aqui na terra. A Bíblia está falando que todo aquele que não produzir fruto vai ser queimado. Malaquias no capítulo 4 vai falar sobre a vinda de Jesus, e Malaquias vai dizer que como fogo, Jesus lançará como palha no fogo todos os ímpios, todos os soberbos, ou seja, todos os que têm se apartado de Deus, ou seja, todos ímpios, todos soberbos, vão ser como palha queimada. Eu te pergunto, qual a explicação para isso? Não existe um inferno aqui na terra, como dizem. Outros dizem que Deus jamais faria isso. A grande questão é, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Salvação e condenação é uma realidade, portanto faça a sua escolha, tome a sua decisão. A palavra do Senhor ela é fiel, e Jesus ele alerta e tem anunciado: arrependei-vos, arrependa-se hoje. Se vós, porém, não arrependerdes, de igual modo também perecerão. Não pereçam, mas arrependam-se enquanto há tempo. Deixe toda a idolatria, deixe toda a imoralidade, toda a depravação, todo o sodomismo, toda a homossexualidade, toda a embriaguez, toda a idolatria a políticos, toda a idolatria a ídolos do futebol, toda a idolatria ao dinheiro, idolatria à imagem de escultura. Arrependa-se, deixe todo o pecado. O salário do pecado é a morte, o dom de Deus, a vida eterna. Primeiro livro de Tessalonicenses, ou melhor, segundo livro de Tessalonicenses, está escrito no primeiro capítulo, a palavra de Tessalonicenses. Eu vou ler agora, está assim escrito na palavra do Senhor, no capítulo 1 de Tessalonicenses. Portanto, a Bíblia vai dizer assim, é o segundo livro, o capítulo de número 1, a palavra do Senhor fala, versículo de número 7, versículo 7: portanto, a vós que são atribulados, Deus dará descanso, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Quem é atribulado? Aquele que padece por amor de Jesus. Jesus vai dar o quê? Carro, casa, prosperidade. Jesus vai dar descanso. Onde? Onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, onde todas essas coisas serão passadas. Mas aos que praticam iniquidade, a Bíblia fala assim no versículo de número 8: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição, ante a face do Senhor e agora do seu poder. Quando? Quando Jesus vier para ser glorificado. Em quem? Nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia. Qual dia? O dia do Senhor.
em todos que creem, enquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Nossa pregação é um testemunho, é testemunhando aquele que nos chamou, Jesus, testemunhando o Evangelho do Reino. Jesus vai dar salvação àqueles que são tribulados, àqueles que padecem pelo Evangelho, os que padecem até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna. Jesus dará tribulação, castigo eterno, diz a palavra, castigo eterno, como labareda de fogo, tomando vingança sobre quem? Todos os soberbos, todos os ímpios, todos aqueles que amam e cometem a iniquidade. Todos esses precisam se arrepender. Arrependam-se, deixem a iniquidade. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. É claro que Deus não fez o homem para ser lançado do inferno. Deus não fez o inferno para também lançar o homem. Não significa que o homem não será lançado do inferno, e não significa que Deus não o lançará no inferno. Significa que Deus não fez o homem para isso. Porém, a Bíblia vai dizer: todos aqueles que amam e cometem impiedade padecerão eterna perdição ante a face do Senhor. Você não pode amar a impiedade, você tem que amar acima de todas as coisas a Deus. Você não pode amar o pecado. Ame a Deus acima de todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode amar o adultério, você não pode amar a embriaguez, você não pode amar este século. Você tem que amar o Senhor. O dia que você amar o Senhor, você vai deixar o sodomismo, a homossexualidade te levará para o inferno se não se arrepender. O dia que você amar a Deus, você vai deixar a embriaguez. O dia que você amar a Deus, você vai deixar o adultério, você vai parar de mentir, você vai parar de enganar, você vai parar de ser adúltero. O dia que você amar a Deus, você se afasta do seu pecado. Vai, não peque mais, diz o Senhor. Vai, não peque mais, disse Jesus Cristo. Mas até quando vão continuar pecando? Se limpam e falam, não fiz nada demais. Pecam e depois falam para o padre que pecou e dizem, eu não fiz nada demais. Como assim? Uma geração que vê o pecado como algo nada demais é uma geração que está cega e caminhando para o inferno, porque o pecado é o maior inimigo do homem. O inimigo de Deus, número 1, é o pecado, não é o diabo, é o pecado. Deus não tem inimigo. O adversário do homem é Satanás. A Bíblia fala, o diabo é o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. As pessoas estão preocupadas com direita, com esquerda, quem vai governar, quem vai ser o presidente, quem vai ganhar a Copa do Mundo, quem vai ser. Jesus, ele diz, basta cada dia o seu próprio mal, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã cuida de si mesmo, mas as pessoas estão preocupadas com amanhã. Quem ganha a Copa do Mundo? Quem vai ser o presidente? O que vai ser? Jesus, ele diz, vocês sabem para onde vai? Aquele que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica que nós somos de Deus. Estão preocupados quanto ao dia de amanhã, estão preocupados quem vai ganhar, quem perde. E você? O que ganhará se você ganhar o mundo inteiro e perder o resgate da sua alma? Qual será o seu ganho? Qual será o seu ganho vivendo no pecado? Qual será o seu ganho enchendo a cara de cachaça? Qual será o seu ganho adorando a criatura, dando mais honra aos ídolos do futebol do que o próprio Deus? Deixa essa idolatria. A idolatria, ela cega. A idolatria faz as pessoas caminharem como cegos, sendo levados ao matadouro. São cegos sendo guiados por outro cego. Jesus fala, se um cego for guiado por outro cego, vão cair ambos no mesmo buraco. Os fariseus eram guiados por sacerdotes, líderes, mestres, cegos, com um mosquito, e deixam passar um camelo. Está preocupado em guardar o sábado. Olha lá o pregador pregando o sábado, olha lá o irmão trabalhando no sábado, mas no sábado não guardam a língua, no sábado não guardam a sua mente, no sábado transgridem a lei de Deus. É impossível o homem tentar ser justificado pela lei. O homem não pode ser justificado por lei. A Bíblia diz que a lei não justifica ninguém. A lei, ela é boa para mostrar o que é pecado. Ou seja, a lei mostra que adulterar é errado, a lei mostra que matar é pecado, a lei mostra que há consequências das escolhas, do erro, do pecado. A lei, ela é boa para isso, para colocar limites, para colocar regras, para te mostrar isso pode, aquilo não pode.
Mas a justificação é mediante a graça, através da fé, ou seja, é a prática da palavra de Deus, é andar com Cristo, é caminhar com Cristo, é fazer a vontade de Cristo. Arrependam-se hoje. Maria não vai te salvar na última hora. Esquece, Aparecida não existe. Aparecida é mais um enganador. Ninguém pode subir ao céu senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus, é Jesus que está no céu. Esquece, rainha do céu, não existe rainha no céu. A Bíblia vai dizer, o próprio Cristo declara que ninguém subiu ao céu senão Ele próprio, o mesmo que desceu do céu. Aleluia! Qual evangelho você tem crido? Qual evangelho tem seguido? A quem você serve? A quem você adora? Quem é o seu Senhor? A quem você se apresenta hoje? Escolhe, faz a sua decisão, faz a sua escolha diante de Cristo. Escolhe entre o reino deste mundo. Esse sistema do mundo é governado pelo diabo. Escolhe entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Jesus venceu este mundo, o sistema. Ele venceu a política. A religião o crucificou, mas ele ressuscitou. Os políticos entregaram Jesus na mão dos religiosos, da multidão feroz, mas ele ressuscitou. Ele venceu. Ele pegou a chave da vida e da morte. Por isso permaneçam nele. A Bíblia diz que a verdadeira fé é pelo ouvir a palavra. E não tem um amor maior do que aquele que entrega a sua vida. E Jesus entregou a sua vida. Quando que você vai entregar a sua vida e dizer: vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou. Hoje as pessoas são rotuladas pela religião que elas Ele quer saber qual que é o nome da religião, quer saber qual que é o nome da denominação. O nome de Jesus para você não importa. O nome que está sobre todo nome não é o nome da denominação, não é o nome da religião, não é onde nós estamos, não é o nosso nome, a nossa identificação é nada. O que importa é que ele cresça ou que diminua. O que importa é o nome dele. O que importa é o nome de Cristo. É o nome que está sobre todo nome. Mas as pessoas estão preocupadas com o nome da denominação. Qual que é a igreja? Qual que é a denominação? Aonde? Como que identifica? Paulo era identificado como perturbador de Israel. Era só ouvir a mensagem, já sabia quem era ele. Aí esse aí foi fariseu, mas agora ele anda pregando um Jesus Cristo defunto, que fala que ressuscitou. Esse aí é da seita dos nazarenos. Paulo foi visto como um cara que servia seita. Paulo foi visto como um homem seguidor de seita. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo, eles seguem o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. É assim. As trevas, segundo a palavra de Deus, elas têm que sair retirada. O diabo sempre tenta inventar títulos, acusações, sempre tenta caluniar, difamar de alguma forma. Nós não somos de seita nenhuma. Nós seguimos o Cristo que foi morto, ressuscitou. Nós seguimos aquele que diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Nós seguimos aquele que diz que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E você, para onde está indo atual? A quem você está servindo? Buda não pode salvar. Maomé teve visões falsas com espíritos enganadores, demônios. Ensinou o povo um caminho de erro. Necromancia não vem de Deus. Necromancia é uma doutrina de demônio. Consultar a mortos, orar aos mortos, acender vela aos mortos. Mediunidade não é dom de Deus, são dons de demônios, espíritos enganadores, para invocar a mortos, e Jesus não ensinou isso. Jesus é Deus dos vivos, não Deus dos mortos. Quem que você está seguindo? Allan Kardec seguiu os espíritos. Jesus, ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E Maria, faça tudo que Jesus disser. Você segue Maria? A instrução de Maria para você é: faz tudo que Jesus disser. Você é seguidor de Maria ou é seguidor de Jesus? A Maria disse para fazer o que Jesus manda. As pessoas falam: Maria, ela houve uma aparição da Maria, ela falou que é assim, assim. Você vai obedecer quem? Você vai obedecer aparições ou a palavra de Deus? Nós não recebemos Jesus por tradição de anjos, por revelações, por aparências ou por aparições. Nós servimos Jesus pela palavra que foi pregada antiga pelos profetas, e que na verdade não foi pelos profetas, mas foi segundo a vontade de Deus. Escolhe hoje a quem você vai servir. Religião tem demais.
Religião tem muita, mas Jesus não busca seguidores de religião. Jesus não manda uma religião. Jesus diz: eu sou o caminho. Escolhe o caminho às religiões. As religiões não te levarão, senão em outro lugar, a não ser a condenação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por meio de Cristo. Se decida agora, arrependa-se enquanto há tempo. Vai continuar até a morte fazendo sacrifício, vai continuar até a morte acendendo vela para morto, até a morte praticando doutrina de demônio, vai continuar até a morte praticando o que é mal, imoral, praticando adultério, enchendo a cara de cachaça, vivendo como homossexual, mentindo, enganando e dizendo que crê em Deus. Adianta crer em Deus e fazer a vontade do diabo? Adianta o quê? Falar que crê em Deus e fazer as obras das trevas. O que adianta falar que dá dízimo e continuar praticando a obra de Satanás? O que adianta levar um texto, um crucifixo? Jesus, ele diz: nós temos que levar a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O que é a mensagem da cruz? Deixa o adultério, deixa a homossexualidade, deixa a embriaguez, deixa de ser ganancioso, um crente covarde, que só se reúne em quatro paredes, que só busca a Deus para te prosperar, para Deus abrir seus caminhos, para Deus fazer isso e aquilo, como se ele fosse o teu servo. Isso não é servir a Deus. Apresentem-se como vivos dentre os mortos, apresente-se diante do Senhor. Jesus, ele vem, agora é a hora. O momento é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Creia na palavra de Deus. Creia em Deus, disse Jesus. Creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus Cristo, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O que Jesus está dizendo? Acredita somente em Deus. Acredita também somente em mim. Jesus não está dizendo: acredita em Deus, mas todas as religiões são boas. Acredita em Deus e também nas religiões. Não, Jesus não está dizendo acredita em Deus e também nos Exus, não. Jesus não está falando que os Exus são enviados de Deus, que os santos são levantados por Deus, não. Jesus está falando: crê somente em mim, crê em Deus e também em mim. Se não fosse assim, eu não teria dito. Se não fosse assim, Jesus teria dito: acredita também naqueles que virão depois de mim. Mas o que Jesus vai falar? Todos aqueles que vieram depois de mim são ladrões e salteadores. O ladrão entra, se não por outra porta, mas o verdadeiro pastor entra pela porta das ovelhas. Entra pela porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á, sairá, achará pastagem. Entra pela porta. São muitas portas hoje abertas. É a porta da prosperidade, é a porta da vitória, é a direita que diz que vai fazer isso, é a esquerda, e muitos correndo de uma parte para outra. Daniel, escreve essas palavras para os últimos dias. Sabe que nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A ciência tem se multiplicado, a ciência tem imitado Deus, a onisciência, a onipresença, por meio da internet, por meio da tecnologia artificial. Mas assim diz a palavra em Daniel 12, vai se multiplicar a ciência, e também muitos vão correr de uma parte para outra. Corre para a direita, não resolve. Vão para a esquerda, não resolve. Procura Bolsonaro, não resolve. Procura Lula, não resolve. É só Deus que pode, de fato, guiar o homem. É só Deus que tem a solução que este mundo precisa. A solução que este mundo está buscando não pode ser resolvida dentro de um congresso, não pode ser resolvida numa mesa de corruptos, mas sim naqueles que confiam no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que permanece para sempre. Bem-aventurado a nação cuja qual Deus é o seu Senhor. Chamam ele de Senhor, mas se sujeita ao diabo. O que adianta? Chamam ele de Deus e chamam Jesus de Senhor, mas Jesus fala: por que me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Adianta alguma coisa chamar Jesus de Senhor e não fazer o que ele manda? Não adianta de nada. Nada trouxemos para essa vida. O manifesto é que nada levaremos nessa vida. Esquece. Esse mundo jaz do maligno. Esquece.
A esperança é a vinda de Cristo. Esquece o mundo melhor, esquece acordo de paz. Acordo de paz, segundo a Bíblia, é o anticristo que vai propor. Jesus, ele fala que neste mundo vão ter aflição. Quando vocês ouvirem que há rumores de paz, a Bíblia fala que quando disserem a paz e segurança, repentina destruição sobrevirá. Jesus não falou de paz verdadeira neste mundo, mas Jesus vai dizer: a minha paz eu vos deixo, não como o mundo dá. O mundo é assim, aperta a mão, fazem acordo de paz, daqui a pouco quebra o acordo de paz, aí tem guerra, rumor de guerra, uma verdadeira guerra que não acaba. E a vinda de Jesus está próxima. O povo preocupado com política, religião, se esquecendo de Jesus e adorando ídolos. Adora a Deus. Se arrependa hoje. Quando Jesus vier achar a fé na terra? Não. Serão como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, se dando-se casamento, até a última hora, e não percebendo. Se desperta enquanto há tempo. Jesus, ele está às portas. É tempo de arrepender-se. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto ele está perto. Deixe o ímpio mau caminho. Aleluia, Senhor, acorda, ovelhas! Acorda! Essa é a música lá de Trindade. Essa é dos trinitarianos lá. Um homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mar. Acabou na hora certa, hein? A condenação do juízo final.